aleluia, glórias a Deus. A partir de agora estamos iniciando nosso culto de oração, ensino da palavra de Deus. Peço à irmã Dalva, se conseguir abrir o microfone aí, que faça a oração iniciando, logo após a irmã Eliane louvando o hino da harpa. Amém? Irmã Dalva. Pode, Senhor, irmãos? Senhor. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta noite queremos te dar graça, ó Mestre, por mais essa oportunidade, Jesus, de estarmos reunidos na tua presença. Meu Deus, queremos te pedir assim, toma o primeiro lugar, Senhor, em cada vida. Visita, Jesus querido, a cada lar, Senhor, nesta noite. Pai, a cada um que está online, Senhor, para ouvir a tua palavra. Deus, continua derramando da tua graça. É no poder do teu santo e glorioso nome que nós te pedimos. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, que irá nos trazer, Jesus querido, essa mensagem. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, preparar a cada um de nós para que nós possamos receber, para que nós possamos guardar em nossos corações. Ser com cada um nesta noite, no poder do teu nome. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmão Dalva. Que Deus abençoe a vida da irmã e toda a família, em nome do Senhor Jesus. A irmã Eliane louvando o hino da harpa. Amém? Para a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o hino de número 324. Hino de número 324. Meu Jesus é o melhor amigo, nele ponho toda a minha fé. Minhas chagas quer sarar e minha alma consolar. Oh, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sempre prestes a ajudar, ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor amigo. Meu Jesus é o fiel amigo e me dá sua força e poder. Torna em gozo a minha dor, me inspira e dá valor. Oh, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sempre prestes a ajudar, ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor amigo. Quando as ondas se embravecem e meu barco querem afundar, ele dá-me calma e paz e bonança sempre traz. Sim, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sempre prestes a ajudar, ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor amigo. Ele deu a sua própria vida para salvar o ímpio pecador. Oh, jamais me quer deixar, nunca me desamparar. Sim, Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sempre prestes a ajudar, ele a todos quer salvar. Sim, Jesus é o melhor
Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Obrigado, irmã Eliane, que Deus também continue a abençoar a vida da irmã, em nome de Jesus. Peço à irmã Marilene que faça a leitura oficial da palavra nessa noite, amém? Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor aqui em Hebreus 3, Hebreus 3, só um minuto. de 1 ao 19. Hebreus capítulo 3, dos versículos 1 ao 19. Tem por título Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido como digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. O Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Então, somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, não, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram, me viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Papai querido, que nós não venhamos endurecer os nossos corações diante das adversidades, Senhor, mas que possamos olhar para o céu, estarmos preparados, porque não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará. Meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor não brinca que é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que conhece, os seus olhos estão, meu Pai, olhando para todos nós. Que nós possamos, Senhor, estar com as nossas vidas, Senhor, no altar, esperando a volta do Senhor, não brincando, Senhor, porque a tua palavra ela é verdadeira. E o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. Que nós possamos estar todos fortalecidos, Senhor, na esperança de irmos para a glória com o Senhor. E desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus, muito obrigado, irmã Marilene, que Deus a abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo.
A paz do Senhor a todos, irmãos, nesta noite. Que Deus continue nos abençoando, nos dando força, nos dando graça, para que nós continuemos essa jornada, guardando os seus mandamentos, procurando obedecer a palavra do Senhor, porque nós sabemos que o princípio da sabedoria é obedecer a palavra de Deus. Amém? Por isso que nesta noite nós vamos compartilhar com os irmãos um texto bíblico para a nossa meditação, para o nosso conforto, para a nossa exortação, edificação de cada um de nós. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 7 de Lucas, versículo 11 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Assim diz o texto sagrado. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus, que Deus, através desse texto, nesta noite, venha trazer uma palavra que venha nos confortar, nos consolar e nos edificar. A palavra de Jesus para esta mulher foi: não chores. Quem sabe nesta noite você está do lado de lá e eu do lado de cá, e você nesta noite, ou nesse dia, ou esses dias, tem chorado. Mas nesta noite a palavra do Senhor é: não chores. E só quem pode dar uma palavra dessa é quem tem autoridade para resolver o seu problema, a sua necessidade, da qual você está passando. Queridos irmãos, se há motivo de lágrimas para se derramar, este é o tempo que nós estamos vivendo.
muito choro, muitas lágrimas. Hoje, no mundo, são mais de 1.300.000.000 e no Brasil, por volta de 240.000 óbitos, e em Brasília, por volta de 4.000 e poucos óbitos. Quantas pessoas ligadas a nós, conhecidas, parentes, que partiram, e nós estamos vivendo num momento de dor, de choro e de lágrimas. E só tem uma pessoa que tem autoridade para nesta noite dizer ao seu coração e ao meu coração: não chores, é Jesus. Ele está aqui no nosso meio nesta noite. Ele pode cessar o nosso choro nesta noite. E o nosso choro maior é com as vítimas que estão hospitalizadas, entubadas e partiram. Também quantos estão chorando o desemprego? Quantos estão chorando familiares nas drogas? Quantos estão chorando por faltar as moedas para poder sanar os seus compromissos? Este momento tem sido um momento de dor, de choro e de lágrimas para a nossa geração. Por isso, entendemos nós que esse texto bíblico e esse tema, ele é pertinente e oportuno para todos nós, porque esta passagem retrata um episódio dramático, fantástico, da ressurreição do filho de uma viúva. Esta mulher é semelhante a algumas personagens bíblicas, anônimas, sem filiação, sem genealogia. No seu caso, judia, nem se sabe qual era a sua tribo. Com certeza, deveria ter, porém, a história e a narrativa bíblica não resistem. Sim, a narrativa descreve a sua identificação, que eram duas, que ela era viúva e que ela era da cidade de Naim. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Lá na eternidade, Jesus, ao fazer a sua agenda terrestre, Jesus colocou na sua agenda o dia, a hora e o local para devolver a ela
a sua última e única esperança, que era o seu filho, que foi tragado pela morte. Eu quero dizer nesta noite também, queridos irmãos, como Jesus agendou esta mulher. Ele nos agendou nesta noite para dizer para nós, ainda com essas dores, com essas lágrimas, pare de chorar, porque só Ele tem essa autoridade de fazer com que nós paremos de chorar, porque Ele é a solução. E quando a solução chega na nossa casa, chega na nossa vida, chega na nossa família, chega na igreja, aleluia, a alegria, não mais de choro, ou choro não mais de tristeza, mas um choro de alegria. Diz a Bíblia que Jesus estava em Cafarnaum. E de Cafarnaum até Naim, estipula-se que dava 52 quilômetros. Um vilarejo a 10 quilômetros da sua cidade de Nazaré. Ou seja, Jesus saiu da rota oficial para atender a uma viúva num horário sem passar um minuto e nem faltar um minuto, que é a cidade de Naim. Jesus, acompanhado de uma multidão, assessorado por seus discípulos e acompanhado por uma grande multidão, se encontra com uma outra caravana. No momento exato, as duas caravanas se defrontam. À frente, Jesus, a vida. Na outra multidão, um funeral, um corpo num esquife, e à frente, a sua mãe, desesperadamente, indo enterrar a sua última herança. Uma caravana liderada pela morte, pelo um coral de choro, de lágrimas. Mas do outro lado estava a vida. Jesus Cristo estava à frente. E se encontram essas duas multidões. O coral do choro liderado pelas carpideiras. As irmãs e os irmãos sabem que as carpideiras, elas faziam parte da cultura de Israel. Eram aquelas pessoas, nesse caso, não sei se pagas ou não pagas, mas elas eram oficiais nos funerais. Eram contratadas para chorar em um funeral. Um coral solene de dor, choros e lágrimas. À entrada da cidade, se encontram diante do coral da morte e do outro lado, um solo da ressurreição prevalece. A esperança nasce no desespero. Não sabemos, mas tudo indica
o que nós estamos passando, e muitos estão passando, é momento de desespero, de agonia. É o marido que está entubado, é a esposa que está entubada. Outros estão procurando UTIs superlotadas, desesperado que se acontecer algo desagradável não encontrar leito. É desespero para a humanidade. Mas Deus tem uma palavra para nós nesta noite, que a esperança nele também nasce no desespero das pessoas. E o cenário mais doloroso converte-se em pura alegria. Em primeiro lugar, Jesus enxerga a tua dor, a tua necessidade. Ele enxerga desde a eternidade. Ele enxergou no dia de hoje, nos dias de hoje, a nossa dor. Este episódio do texto que nós lemos registra 3 tragédias. Mas antes, na cultura judaica, quando falecia alguém precocemente, como foi o caso dessa viúva, ela tendo um filho único, jovem, era uma senhora de meia idade, e precocemente ela já tinha perdido o marido, e precocemente ela perde o seu filho. Como foi no caso do pai e do jovem. A consequência dessa tragédia certamente afetava e afetou a sua vida social, a sua vida familiar e a sua vida espiritual, bem como a vida financeira, porque não teria aquela herança que seria o filho dela para sustentá-la. Além do mais, era considerada uma maldição naquela família, porque se interrompeu a genealogia. Se lembra do livro de Ruth, de Noemi? Capítulo 1, versículo 21, a parte B. Diz Noemi: pois o Senhor tem testificado contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Essa mulher, Noemi, também viveu esse drama de perder todos os filhos, e ela se julgava maldita, porque ela não poderia mais, naquela idade, gerar filhos para ter herança. E ela se considerou amarga. Então, o nome de Noemi chama-se amarga, quer dizer amarga. A primeira tragédia do texto é a morte do jovem. Morrer na juventude era visto como uma maldição. A segunda tragédia é para a mulher, a morte do seu filho. E em terceiro lugar, a terceira tragédia, a morte do filho único da viúva. A viúva sai para sepultar o seu filho único.
com aquela multidão, todo mundo chorando, desesperado. Para trás ficou a esperança. E ela olha para o horizonte, para o infinito tênue, e ela só avista a solidão. Naquele esquife ou naquele caixão, não está somente um corpo, mas também uma herança, porque a palavra do Senhor diz que os filhos são heranças do Senhor. Eu imagino que ela criou bem esse filho, porque um filho é mais fácil de criar bem. Era a sua única esperança para que pudesse sustentar a casa. E esse jovem precocemente morre. E a sua esperança, a sua herança de sobrevivência se vai. O mundo da viúva desabou. Quantos hoje, irmãos, estão chorando que o mundo caiu? E às vezes você olha as pessoas e a ficha dela ainda não caiu. Desesperançosos, olhando para o futuro que só Deus sabe. E nós que somos servos de Deus, nós devemos esperar, devemos confiar e pedir ao Senhor para que cesse o nosso choro e enxugue as nossas lágrimas. É neste momento, irmãos, que Jesus a distingue das demais pessoas que choram. Porque o choro de uma mãe que perde um filho é um choro diferente. Talvez as pessoas um pouco tanto distantes não percebem, mas Jesus viu as lágrimas, Jesus sentiu a dor. É tanto que Jesus se compadeceu tanto dessa mulher que ele andou 2 dias, quase 60 quilômetros, para cumprir a sua agenda, para levar uma palavra que dizia: não chores, porque eu sou a solução. Jesus, nesta noite, está dizendo para nós que nós não choremos, que nós esperamos nele, porque ele sabe a sua dor que você está sentindo, ele sabe a sua necessidade e sabe a minha necessidade, ele sabe das nossas necessidades. Jesus sabia que a sua dor, ou seja, a dor da viúva, era diferente, maior do que a dor dos demais pessoas que estavam naquele funeral. Jesus, nesta noite, está vendo a minha dor e a sua dor. Então, neste momento, Jesus, olhando a dor daquela mulher, ele está olhando a sua dor e a sua necessidade. E ele se compadeceu da sua aflição,
assim como Ele está se compadecendo da nossa aflição. Essa viúva enlutada não pede nada, também não esperava nada. Ela apenas estava mergulhada em sua dor, naufragada nas ondas, revolta das suas lágrimas. Mas Jesus, que conhece o profundo e no oculto, ele conhece a dor dessa mulher, como nesta noite ele conhece a sua dor e a minha dor e se compadece de nós. A alma de Jesus se move. E ele inclina o seu coração, cheio de ternura, para aquela mulher. E ele está, nesta noite, inclinando-se para nossas necessidades. Ainda hoje, Jesus nos vê também em nossa aflição. E também Ele nos consola na nossa dor. Minha irmã, meu irmão, Jesus é conhecedor do que você está passando. Ele tem ciência daquilo que está ocorrendo conosco. Aquela dor que lhe corrói, aquela dor que nos corrói, aquela dor que não permite, muitas das vezes, você não dormir à noite. E essa sua fragilidade lhe acompanha, nos acompanha. E a gente só pede misericórdia ao Senhor, porque Ele se compadece das nossas necessidades. Ele conhece a nossa realidade. Ele também se identifica conosco em nosso sofrimento. O Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Glória a Deus. Segura essa palavra, meu irmão. Segura essa palavra, minha irmã. Em primeiro lugar, como é que eu e você, nessa dor, nesse choro, com essas lágrimas, estamos esperando? Estamos murmurando? Estamos chutando o pau da barraca? A palavra do Senhor, se você e eu quisermos vitória, o remédio é paciência. É aguardar a vontade soberana dele. Porque ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele é sabedor, mas também ele sabe o momento certo de nos entregar a vitória. Com paciência devemos esperar no Senhor. Aí sim, ele se inclina para nós. Esse inclinar tem um significado do já. É agora que eu vou solucionar a necessidade do meu servo. E ele se inclina, ouve e dá a resposta. Aquela viúva passou a noite toda ali, chorando pela perda do filho. Se isso foi no dia anterior, não sabemos. Mas o momento em que o corpo estava estirado, ela estava chorando. Era uma noite, porque
a alegria veio quando a luz brilhou. A luz, Jesus brilhou, o dia raiou para ela. Jesus cessa as nossas lágrimas. Não há uma palavra mais insensata usada no funeral do que esta. Não chores. Quantas vezes temos ido fazer a cerimônia fúnebre e a gente vê o parente do morto chorando pelos cantos, e às vezes nós, humanos, chegamos para aquelas pessoas que não choram. É a palavra que nós temos. Não chores. E logo a seguir nós vamos dizer, se ele partiu com Cristo, nós vamos dizer, ele está muito melhor do que nós. Nós estamos lutando pela nossa coroa, e ele já está na glória com a coroa da justiça. Mas Jesus, naquele dia, Jesus disse, não chores. Parafraseando, nós poderíamos dizer, Jesus dizendo assim, não chores, porque eu sou a solução. Meu querido, minha querida, nesta noite, não choremos mais, porque você tem Cristo Jesus na sua vida. Ele é a solução. Ou chorando ou não chorando, ele é o nosso socorro bem presente nas nossas vidas. Essa viúva, ou melhor, perdão, irmãos, eu me perdi aqui. Jesus cessa as nossas lágrimas. É que nós estamos... Será que eu... Ok, irmãos. Me reencontrei. Nós humanos, que nada podemos fazer. Funeral é lugar de choro. Mas para Jesus, a frase foi tão bem dita, pois ele resolveu o problema do choro daquela mulher. E ele está nesta noite para resolver o problema da sua dor, da minha dor, do nosso choro. Ele resolveu o problema do choro, não só da viúva, como também, como de ambas as multidões, ressuscitando o jovem. O salmista, no Salmo 30, versículo 5, a parte B, diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não sabemos nesta noite, nós que estamos reunidos neste culto, qual a intensidade. Nós não sabemos a duração da dor dos irmãos, do seu choro ou das suas lágrimas. Mas o Senhor Jesus, que é conhecedor de todas as coisas, certamente ele enxugará as nossas lágrimas. Jesus, ele triunfa sobre a morte. Está no versículo 14 do nosso texto lido. E chegando-se, pois, tocou o esquife, e os que levavam pararam,
e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Neste momento, a morte se rendeu àquele que tem a vida. A morte se curvou. Ela teve que devolver a vida, porque aquele que tem a vida tem autoridade sobre a morte. O solo da ressurreição triunfa sobre o coral da morte. Jesus não se afasta. Ele chega mais perto e toca o esquife. Ele para a multidão que acompanhava o funeral e se dirige à sua mãe, ou seja, a mãe do morto. E aquele que tem a vida e que tem autoridade disse: não chores. Cessou a sua tristeza, a sua lágrima. Nesta noite, Deus pode decretar na nossa vida, irmãos, o cessar do nosso choro, aquela necessidade, aquele problema impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós cremos que Deus do nada ele pode fazer tudo. Eu creio e sirvo a esse Deus que muda as circunstâncias, que muda todas as adversidades. Eu creio num Deus que transforma a maldição em bênção. E ele transformou o choro desta mulher num choro de alegria. E determinou ao jovem morto que se levantasse. Aquele que é a ressurreição e a vida. Tem poder sobre a morte. Quando e onde Jesus chega, a morte tem que bater em retirada. A dor e a tristeza têm que pular de alegria. A morte e a doença não têm a última palavra. Este mesmo Jesus, que não só ressuscitou este jovem, a filha de Lázaro, a filha de Jairo e o seu amigo Lázaro, de Betânia, um dia trará vida a todos os mortos no último dia. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Não maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação eterna. Deus sempre, irmãos, nos devolve a esperança quando estamos desesperados e desesperançados. No versículo 15, diz: e o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. O espírito de vida entrou no jovem e ele se assentou. O silêncio da morte foi vencido. E o jovem que estivera morto passou a falar. Então Jesus o restituiu à sua mãe.
A esperança voltou a brilhar no coração daquela mãe. O impossível tornou-se realidade. A vida voltou a sorrir. O impossível tornou-se realidade. Aquele choro doído foi trocado pela indivisível alegria de viver. E agora, por último, Jesus é proclamado profeta de Deus. Diante desse milagre fantástico, o povo relembrou e viu-se cumprir a profecia de Moisés. Deus enviaria um profeta semelhante a Moisés. Este seria o Messias de Deus. Suas obras testificaram quem ele é. O poder de Jesus sobre a morte trouxe temor ao povo e promoveu a glória de Deus no céu. Esta notícia fantástica, gloriosa e extraordinária inundou toda a nação de Israel. Deuteronômio 18:15. Moisés, lá naquela época, profetizou: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e dos teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Essa palavra, essa profecia, não somente se cumpriu com essa mulher, mas se cumpriu com a mulher samaritana, quando ela diz que Jesus era um profeta e depois ela descobriu que Jesus era o Messias. Concluindo, minha irmã, meu irmão, não chores. Porque o mesmo Jesus que lá na eternidade enxergou e na sua vinda fez cessar as lágrimas da viúva de Naim, é o mesmo Jesus que está te enxergando nesta noite. Apesar de nos sentirmos, às vezes, pelas necessidades, pelas adversidades, por estas dores que estamos passando no momento, nos sentimos esquecidos, na solidão, desprezados e humilhados pelas pessoas ou circunstâncias. Devemos nos lembrar que Jesus caminhou 52 quilômetros em 2 dias para cumprir uma agenda lá do céu e na eternidade. Ainda mais hoje, ele, glorificado em seu alto e sublime trono, o que não fará por você e por mim, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser edificados e confortados por esta palavra. Glórias a Deus, aleluias. Obrigado, pastor Edivaldo. Que Deus continue sempre abençoando a sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pedidos de oração, continuar orando para aqueles que estão enfermos, aqueles que perderam um parente, um ente querido, né? Peço que continuem orando também pela família da minha sogra, né? Meu cunhado Alain, a Camila, a esposa dele, a Carla, né? Também pela Cidinha, a Maria Aparecida, pelo Ricardo, Benício, pela Fabiola. Glórias a Deus. A família quase toda, né? Glória a Deus. Estão com
com suspeita de Covid, alguns já têm a confirmação de que estão com Covid, né? E que Deus possa trabalhar na vida deles em nome de Jesus. Glórias a Deus. Orar também continuar orando pelo Rodrigo, né? Filho do irmão Euler e da irmã Adriana, a irmã Geralda também, que não estava muito bem, né? Continuamos orando por todos esses aí, amém? Lembrando que segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã, temos consagração na igreja, então os irmãos que puderem, participem. Estamos tomando todas as medidas de segurança, distanciamento e higienização, né, contra a Covid. E no domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica permanece online. Os irmãos que tiverem algum problema, alguma dificuldade para acessar o link ou entrar na plataforma, me avise, para que a gente possa tentar resolver esse problema aí, para que todos venham participar da Escola Bíblica e também do culto de ensino. Às 19 horas do domingo, nós temos culto de varões, então no próximo domingo, 19 horas, culto de varões, é presencial lá na igreja. Então, que os irmãos participem, sejam um missionário. Convide alguém para participar do culto, amém? Também tomando todas as medidas de segurança, né, de distanciamento e higienização. Glórias a Deus. Aleluias. Peço à irmã Hélia que faça a oração encerrando o culto e por esses pedidos, amém? Amém. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai que está no céu, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite. Pai, só a tua palavra para nos alimentar, para nos encorajar, para nos confortar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de ouvir e aprender da tua palavra. Pedimos a Ti pela família do Léo, Senhor, que se encontra passando por este momento difícil, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos, Senhor, e repreender todo o mal, todo o vírus contra a vida dos Teus filhos. Que o Senhor possa cobrir eles com Teu sangue e repreender toda a força desse vírus, Senhor, na vida da família do irmão Léo. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa também o Rodrigo, continuamos te pedir pela vida dele, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa curar e fazer uma grande obra, um grande milagre. Pai, continua abençoando aqueles que se encontram hospitalizados, o pastor Francisco, Senhor, o pastor Borges, a irmã Selma, que o Senhor continue operando os milagres que só o Senhor pode operar na vida dos teus filhos, que estão ali naquele leito de dor, esperando um milagre do Senhor. Que o Senhor possa dar força para a irmã Tereza, confortar a tua serva a cada dia, suas filhas, que eles possam passar por este vento, Senhor, mas que o Senhor possa estar presente na vida deles. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus, muito obrigado, missionária Hélia, que Deus abençoe a vida da irmã, Amém. e seu ministério também, em nome de Jesus. Amém. Continue abençoando toda a sua família, amém? Glória a Deus. Pastor Edivaldo, a bênção apostólica, amém? Amém. Eu tenho sentido falta nos cultos dos conjuntos. Domingo é culto de varões. Está na hora de vocês voltarem, ainda que seja 2 ou 3, que vocês voltem. Nós não podemos parar de fazer a obra do Senhor. Amém? Em segundo lugar, que os irmãos não se esqueçam do quilo. É importante ajudar essa obra social, porque é melhor dar do que receber. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre, todos nós dizemos amém, e a paz do Senhor a todos. Amém, a paz do Senhor. Amém. Paz de Deus.